Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Muito obrigada por estarem desse lado. Tenho recebido muito feedback da vossa parte e agradeço imenso. Cá estou eu mais uma vez para falar convosco e olhem, hoje vou falar precisamente sobre isto, sobre falar sobre palavras. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma apaixonada pelos idiomas, portanto, gosto muito de aprender novas línguas e dou muita importância às palavras, é uma coisa que me fascina. Mas mesmo para aqueles que não acham particular graça a esta coisa de falar diferentes línguas, de dar atenção às palavras, certamente que mesmo vocês, essas pessoas que não apreciam tanto assim as palavras, sabem que a comunicação é muito importante, neste caso falamos de comunicação verbal, e não só aquilo que dizemos, mas também a forma como nós dizemos as coisas é super importante. Portanto, vamos hoje falar sobre isso, não saiam daí, eu volto já. Bom, falemos então sobre palavras. Olhem, a propósito de palavras, há um autor espanhol contemporâneo chamado Luís Castellanos, que escreveu alguns livros muito interessantes sobre este tema. Há um livro que ele escreveu, eu creio que não está traduzido em português, eu pelo menos não conheço a versão portuguesa, se chama El lenguaje de la felicidad, a linguagem da felicidade, e uma das coisas que Castellanos fala e que eu acho que é interessante é que o primeiro passo para nós percebermos como é que a linguagem nos afeta é nós tomarmos consciência daquilo que dizemos. Portanto, ele diz que nós devemos habitar as palavras, ou seja, no fundo, ter a consciência do que é que estamos a dizer e dizer as coisas com sentido. Portanto, no fundo é cada palavra que nós aplicamos numa determinada situação, darmos o sentido à palavra. Por exemplo, quando dizemos obrigada, não é dizer um obrigada que, enfim, que se diz de corrida, é um obrigada sentido. É isso que ele quer dizer. Esta tomada de consciência é particularmente importante porque, para muitos de nós, quando começamos a auto-observarmos, a vermos que palavras é que nós utilizamos no nosso dia-a-dia e nas situações mais correntes da nossa vida, percebemos, muitas vezes com surpresa, que utilizamos muita linguagem negativa. Muitas negativas, muitos nãos, muitos nuncas. E o que é que isto implica nas nossas vidas? Desde logo, segundo Castellanos, e eu estou plenamente de acordo com ele, o não é uma palavra, o não todas as expressões negativas cortam-nos, fecham-nos, comprimem-nos, criam-nos barreiras, ao passo que o sim e as palavras positivas abrem mundo. Aliás, Castellanos diz que a palavra sim é a palavra fundamental, é a palavra primordial. Porque aquelas pessoas que começam todo o seu discurso com um não ou com uma negativa estão sistematicamente a boicotar-se a elas e a boicotar os outros. Portanto, o que ele diz é começar sempre com sim, ao contrário, se calhar, daquilo que seria o senso comum, que é nós primeiro dizemos o não e depois logo vemos até onde é que podemos chegar. Não, é precisamente o oposto. O sim abre campo, abre possibilidades, é uma palavra que está virada para o futuro e que nos permite comunicar com os outros de espírito aberto. E do sim se pode partir depois para construir alguma coisa. O não corta imediatamente essa possibilidade. Falemos então, portanto, de linguagem positiva. Eu costumo fazer alguns exercícios de linguagem positiva quando dou formação e abordo este tópico. Geralmente aquilo que eu faço é escolher expressões, situações concretas do ramo profissional em que estou a dar formação e pedir para os elementos do grupo tentarem positivar aquelas expressões. E é super interessante porque muitas vezes as pessoas não se apercebem, não é? Do tom negativo que está na expressão, mas quando começamos a esmiuçar as palavras e as frases, isso torna-se evidente. E é um exercício engraçado. Esse exercício serve sobretudo para as pessoas tomarem consciência das expressões que utilizam. Aqui, enfim, como eu estou a falar para um público amplo e, não sei, e eventualmente haverá aqui muitas atividades, certamente haverá aqui muitas atividades profissionais diferentes, não é tão fácil de construir um exercício destes, mas vou-vos deixar aqui algumas pistas sobre palavras e expressões que vocês podem tentar substituir para tornarem a vossa forma de falar mais positiva. Desde logo, existem as negativas, o não, o nunca, que podemos tentar substituir por outras palavras, mas também existem expressões que, pela sua qualidade, não sendo negativas, podem ser também mais positivadas. Por exemplo, se nós estivermos a falar sobre corrigir uma determinada situação, em vez de corrigirmos algo, podemos dizer melhorar. Uma expressão que também é muito comum nós falarmos sobre pontos fortes e pontos fracos. Em vez de falarmos de pontos fracos,
o ideal será, por exemplo, falarmos de pontos de melhoria. Ou seja, existem palavras que, não sendo elas por si só negativas, podem ser positivadas. Outra expressão que também é muito comum e que aparece muito na nossa linguagem são as expressões adversativas, como o mas. O mas é talvez o mais comum. O mas, como dizem os espanhóis, eu acho graça à palavra, é o borrador universal. O que é o borrador? Borrador em espanhol. O mas apaga tudo aquilo que foi dito antes. Por isso, é importante nós termos atenção às situações em que nós utilizamos a palavra mas. Por exemplo, se eu vou fazer um elogio a alguém e digo foste fantástico nisto, mas faltou-te qualquer coisa, a pessoa automaticamente, e apesar de eu lhe estar a fazer um elogio, portanto sinto que lhe estou a dizer uma coisa positiva, a pessoa vai focar-se naquilo que eu disse a seguir ao mas. Portanto, vai focar-se na exceção e não no elogio que eu lhe fiz inicialmente. Assim, evitar o mas e tentar substituir o mas por uma expressão que não vai desagregar os dois elementos da frase, sim unificá-los. E dizer, por exemplo, tu foste fantástico e há este ponto em que podes melhorar e ser ainda mais fantástico. Por exemplo, se vocês prestarem atenção à quantidade de vezes no vosso discurso regular que dizem o mas e como o mas apaga aquilo que disseram antes, se calhar vão passar a ter mais cuidado. Olhem que não é fácil, porque o exercício, eu normalmente convido as pessoas depois durante o seu dia-a-dia, durante um dia ou durante uma semana, de prestarem atenção àquilo que estão a dizer e prestarem atenção a estas expressões negativas e adversativas, e a verdade é que a maioria delas fica super surpreendida com a quantidade de vezes que se boicota através das palavras, ou boicota aquilo que quer dizer as suas intenções positivas através da linguagem que utiliza de forma totalmente inadvertida. E, finalmente, chamo a atenção para mais duas expressões que também podem ser utilizadas e melhoradas. E aqui falo também muito para as crianças e para quem tem filhos, porque muitas vezes com os nossos filhos é preciso utilizar uma linguagem particularmente positiva para incentivá-los e motivá-los, porque estamos a falar de crianças. E Castellanos também escreve um livro para pais, escreveu já um livro para pais, em que fala precisamente sobre a linguagem positiva na educação das crianças. Fala aqui sobre duas expressões que eu acho que são também interessantes e que devemos pensar nelas. Quando, por exemplo, uma criança diz eu não consigo, e será efetivamente verdade que não consegue, aqui a transição a fazer, a modificação a fazer será para o eu ainda não consigo. Ou seja, abrimos-lhe a possibilidade para no futuro ela ser capaz, porque certamente virá a ser capaz. A mesma coisa de dizer se eu conseguir fazer isto. Não é se eu conseguir fazer isto. Substituímos essa expressão para quando eu conseguir fazer isto. E mais uma vez, estamos a abrir a possibilidade para que num futuro, aquilo que neste momento ainda não está concretizado, virá a ser concretizado. São também muito importantes estas duas expressões a ter atenção, particularmente neste contexto, não apenas no contexto da educação, mas particularmente no contexto da educação das crianças. E finalmente, antes de terminar este vídeo, falo sobre mais um pequeno tema que este só, por si só, já dava para fazer um vídeo inteiro. A nossa linguagem interior. Sim, nós estávamos aqui a falar sobre linguagem positiva e como é que essa linguagem, como é que nós podemos comunicar com os outros de forma mais positiva, mas também é muito importante olharmos à forma como nós falamos connosco próprios. Por isso, deixo-vos este desafio, observem a vossa linguagem interior, vejam o que é que vocês dizem a vocês próprios e como é que vocês dizem as coisas a vocês próprios. Será que não se estão a boicotar no sentido de se diminuírem com a vossa própria linguagem interior? Este é um desafio que vos deixo. Observem-se, ouçam a vossa linguagem interior e ouçam também a forma como comunicam com os outros e procurem utilizar estas pequenas dicas que vos dei, apliquem-nas para tornarem a vossa linguagem mais positiva. Castellanos diz-nos que a linguagem, as palavras são físicas. E são físicas porquê? Porque a alegria, as palavras positivas provocam-nos alegria e a alegria sente-se no nosso corpo, assim como as negativas nos provocam tristeza e a tristeza também tem impacto sobre nós. Portanto, no fundo, a linguagem que nós utilizamos tem um impacto direto sobre o nosso bem-estar. Lembrem-se disso, fiquem bem e até breve.